produção de gado na Madeira esteve sempre associada ao uso e consumos domésticos. Ao nível da indústria, também já se viveram tempos melhores. Certo é que o que atualmente se produz não é suficiente para a satisfação do mercado. A alternativa é a importação, recorrendo a países como Espanha e outros da América Latina. No Parque Empresarial das Ginjas, em São Vicente, encontramos a exploração de gado esmoitada. A exploração já existe há 22 anos. Inicialmente existia só um pavilhão, que era de engorda, que era os antigos sócios, que era meu pai e meu tio. E depois foi-se degradando também o pavilhão, as vendas também eram um bocadinho fracas. Entretanto, eu saí da escola com o meu primo, que é meu sócio, e a gente ou fazíamos um projeto para ampliar o negócio e foi daí que fizemos uma candidatura ao programa e começamos a produzir leite e ampliámos aqui a empresa de modo a dar sustento a nós próprios, porque senão tínhamos que fechar a porta. Com 5 hectares de exploração, sempre se dedicaram ao comércio de carne de bovino. É assim, estes animais são animais para carne. São animais com genética apropriada para render carne. O que queres fazer daqui? Temos na casa dos 120 animais, 120 animais de engorda. Mas já há épocas do ano temos mais, outros temos menos. Mas normalmente estamos sempre com a casa cheia. E pronto, estes são os animais que são abatidos diariamente, não, são abatidos semanalmente para fornecer talhos. Em outras alturas, os arraiais, para fazer a espetada regional. Nos anos 80, o arquipélago assiste ao uso racionalizado do pasto das serras pelo gado. A escassez de pastos traz problemas a quem gera a exploração. Tem uma área de pasto, mas a área de pasto aqui na Madeira é complicado, não existe área suficiente, é tudo muito inclinado, é assim. Portanto, cerca de 80% da alimentação é que vem de fora, nomeadamente palha, trigo, silhagem de milho. A silhagem de milho é o milheiro, o milho que dá maçaroca, é moído, triturado e é conservado com plástico, sem levar com plástico, e dá para nós irmos gastando durante o ano inteiro. Nós costumamos fazer sementeira de azevém. E num futuro próximo queríamos preparar fazer a sementeira do milho, que é o tal que nós gastamos cerca de 60% da alimentação delas, é milho. E com a área que temos conseguimos produzir na casa dos 30% anual. Não é assim tanto, mas sempre alguma produção própria. Mas para isso estamos à espera também de um projeto do Prodrome, porque é necessário muitos equipamentos para a produção do milho, para fazer a sementeira, para colher, para depois armazenar. Além da produção de gado para a carne, em 2013 a empresa decide implementar um projeto de investimento para a criação de um núcleo de produção de leite. É assim, elas nascem e depois ficam a ganhar corpo até à casa do um ano e pouco. E depois são cobridas com o touro ou de inseminação. E elas, normalmente, a primeira parcial anda na casa dos 20 aos 24 meses. Portanto, a vaca fica cá normalmente 2 anos, então, para começar a produzir leite. Estes são feitos de 2 ordenhas, uma às 6 da manhã e uma às 5 da tarde. Temos ali um parque de espera, que as vacas ficam a ser aguardadas para ser ordenhadas, são encaminhadas para lá todas para esse parque, e depois de 8 a 8 vacas vão entrar na sala de ordenha, vão sendo ordenhadas e saem depois para o estábulo. Neste momento temos 50 animais em ordenha. Estamos já mesmo quase no limite máximo
que a estabulação permite e que a licença permite. Nós agora estamos com a média de muitas vacas paridas há pouco tempo. Temos ali, se calhar, 30% dos animais são paridos em 50 dias, tem 50 dias a dar leite. Por isso estamos com a média um bocadinho alta, na casa dos 34 litros por dia. Mas já há fases do ano, quando as vacas já têm muitos dias a dar leite, regula mais na casa dos 30 litros, 29, 30, 31. É assim, há vacas que podem dar leite 7, 8 anos ou até mais. Outras já acontecem muitos problemas, muitas doenças e acabam por, à segunda lactação ou à terceira lactação, por terem que ir para o matador. O leite sai da vaca sem contacto com o humano, é ligado às tetinas, que é o equipamento que se liga nos mamilhos da vaca, e depois o leite sai diretamente e é transfugado para um tanque. E depois de estar no tanque é feita a recolha por parte de entidades com equipamento preparado para isso. Grande parte do leite produzido na região é distribuído para a Santo Queijo. A transformação começa bem cedo. Todos os dias o nosso dia aqui na empresa começa por volta das 6 da manhã, com a recolha do leite por todos os nossos produtores. Temos 2 carros cisterna que percorrem quase a ilha toda, desde Machique, Santa Cruz, Santana, Caniço e vamos até São Vicente. Esse leite depois é aqui armazenado nos nossos tanques de refrigeração e depois disso é feita uma análise ao leite para saber se está bom e em conformidade e daí vai para as linhas de produção, tanto de queijo fresco como de requeijão. Recebemos cerca de 5 mil litros de leite por dia, toda a ilha, como foi referido anteriormente. Depois produzimos consoante as nossas necessidades e a procura do dia seguinte, porque nós produzimos hoje para entregar sempre no dia seguinte. Andamos ali por volta, é variável, mas cerca de 500 kg de queijo entre requeijão e queijo fresco. Ao ir para a linha de produção, leva um choque térmico no pasteurizador e dessa forma inibimos toda a atividade microbiana que possa conter o leite. Cerca de 20 colaboradores garantem que todo o processo decorre com a máxima qualidade e segurança. Acompanham todo o processo, desde a coalhada, o enchimento dos moldes, o embalamento, a refrigeração e depois temos também uma equipa de distribuição, porque temos a distribuição própria. A produção de queijo, digamos que é uma produção que acaba por ser sempre um pouco artesanal. Temos algumas máquinas que ajudam, é verdade, mas a nível de enchimento e de tratamento da massa de queijo, exige sempre a mão do ser humano, ou seja, é um pouco também artesanal. E dessa forma também obtemos um produto mais artesanal, mais genuíno, que é isso que nos distingue. A fábrica Santo Queijo surge em 1995. A família quis dar continuidade ao fabrico caseiro de requeijão, que surgiu muito cedo no Santo da Serra. O requeijão da Madeira é um produto que já era produzido nos anos 40 e 50 pelos meus bisavós e familiares. No fundo, eles nessa época aproveitava-se tudo o que a natureza dava. E então, no fundo, o requeijão surge dessa maneira, tipo, ordenhavam as vacas de manhã, passavam o dia todo na agricultura e à noite, quando chegavam, esse leite estava, digamos, talhado. E então, de forma a aproveitar, ferviam o leite e começaram a verificar que esse leite transformava-se em alguma coisa. E dessa maneira é que surge o requeijão da Madeira, que é próprio aqui da ilha. Depois, no ano 2000, introduzimos o queijo fresco, que não era hábito de consumo aqui na região, e então começamos com pequenas quantidades e conseguimos criar esse hábito de consumo nos madeirenses, tanto a nível de supermercados como na restauração.
Essa produção de queijo foi crescendo, houve a necessidade de aumentar a fábrica e em 2007 começa a primeira ampliação da nossa pequena fábrica para fazer o queijo fresco, para ter maior capacidade de produção e desenvolver outros produtos, como foi o caso do queijo branco, que é um queijo que tem a particularidade de ir à brasa, de ser braseado. Também conseguimos produzir as delícias de Santo Queijo, que são aquelas sobremesas lácteas com 3 sabores, maracujá, morango e caramelo. Atualmente estão limitados ao mercado regional, estão a decorrer obras para ampliar a fábrica e conceber novos produtos a pensar na exportação. Será o queijo curado, uns cremes de queijo e também um iogurte artesanal de uma forma assim muito caseira, de uma forma própria. É incontestável que o leite e os seus derivados, desde o iogurte, o requeijão, o queijo fresco, têm um papel muito importante na nossa alimentação. Eles estão preconizados na roda dos alimentos e podem e devem fazer parte da nossa alimentação diária em todas as fases do ciclo de vida, desde a infância, a idade adulta, nos idosos e até mesmo nas grávidas. O recomendado pela roda dos alimentos é cerca de 2 a 3 porções por dia e isso conseguimos atingir com uma porção equivale a um copo de leite, no caso do queijo, 2 fatias finas de queijo e aqui no caso dos produtos do Santo Queijo, no caso do requeijão equivale a 1/4 de um requeijão e no queijo fresco equivale a meio queijo fresco. O consumo de leite e o tema da lactose geram muitas vezes polémica devido à lactose e à intolerância desta substância no organismo. Os estudos científicos mais recentes apontam para um efeito protetor em diversos cancros, cancro do estômago, cancro do coloretal também, na diminuição do desenvolvimento da obesidade infantil, na gestão da perda de peso. Os teores de lactose variam consoante os produtos. Por exemplo, o requeijão tem menos lactose que o leite e dentro destes produtos, por exemplo, o queijo branco, por ter menos líquido, por ter menos soro de leite, é o que apresenta menos lactose dentro destes produtos. E depois a indústria foi adicionando, aqui temos, por exemplo, o queijo fresco magro, que permite incluir os laticínios com menores teores de gordura, que pode ser interessante em várias patologias e até na gestão da perda de peso. Estamos na Boa Aventura, no sítio dos Lamaceiros. É nesta freguesia do norte da ilha que conhecemos o projeto agrícola de Agostinho Andrade. São 40.000 metros de terrenos para pastoreio. O rebanho tem 30 ovelhas e um cordeiro. Fez um projeto agrícola, ao qual inclui a parte de ovelhas, e fez-se, vou dizer, 9 secções, onde elas saem do abrigo e vão a comer por sua conta e regressam. Então não tem problemas. Um dia sim, cada 3 dias pode dar um pouco de ração, para ajudar a ovelha, que necessariamente quando chove eles vão ter uma erva seca, ou a ração, para a saúde delas. Normalmente, cada grupo de ovelhas tem 3 secções. Elas estão comendo num e têm 2 crescentes. Crescem nesse sentido, tanto no verão como no inverno não tem problema, porque todo o pasto tem um sistema de rego, caça automatizado. É só abrir chaves e fechar chaves. Não tem problema por água, aqui a água abunda, há bastante. Então o pasto, depois de deitar água, regar frequentemente, por isso não necessariamente o pasto está sempre em qualidade para os animais. Um cordeiro dá para 30 ovelhas. Um macho pode estar com 30 ovelhas e todas estão emprenhadas pelo mesmo. É normalmente 30 a 35 ovelhas. Temos uma raça que se chama pele boi, e a outra que é uma raça de ovelhas que cria um pouco de lã, mas perde no verão. No inverno cria um pouco de lã e no verão perdem. Na altura de reprodução, as fêmeas são separadas do restante rebanho. Se tenho 50 ovelhas, normalmente no final de 8 meses, que são os 5 meses de paridez e 3 meses que elas cuidam, e é conveniente assim,
Tem uma ovelha, normalmente deve ter 3 partes cada 2 anos, bem cuidada. Normalmente há pessoas que dizem que está 2, porque não fazem a separação. Quer dizer, parem e estão sempre com o cordeiro. E então normalmente emprenham em seguida. Mas normalmente deveria ser assim. A ovelha deve estar separada dos cordeiros quando para. E aos 2 meses, pelo menos, juntá-la de novo. Para ter uma boa qualidade de gado, tem que estar a mãe e os pais à parte, as crias um lado e as fêmeas um lado e os machos do lado. E aí dá para engorde, para comer, para vender. É no Santo da Serra que encontramos a exploração de pecuária de Luís Alves. Depois de ter sido responsável técnico pela empresa Santagro, decidiu explorar este espaço. Esta sala onde estamos é chamada sala de cobrições e gestação. Cobrições porque tem os 2 machos, como vê, e tem aqui as reprodutoras. Esta pecuária neste momento tem à volta de 40 reprodutoras, que são inseminadas ou cobertas ao natural e ficam aqui até aos 28 dias de gestação. Aqui é a zona em que as porcas estão agrupadas a partir dos 28 dias de gestação. Certo? As porcas ficam aqui, portanto, o período de gestação de uma porca é 114 dias, que até é o chamado 333, é 3 meses, 3 semanas, 3 dias, é o período de gestação. Mas a porca pode parir, normalmente, entre 3 dias antes e 3 dias depois, portanto, 111, 117, certo? O que é que nós fazemos? Transferimos as porcas para a maternidade, que é o próximo passo que vamos ver, o próximo setor, uma semana antes do parto. Portanto, elas ficam aqui normalmente até aos 105 dias, 107 dias de gestação. E depois, então, são transferidas para a maternidade, que é o próximo setor que vamos visitar. Normalmente, nós aqui trabalhamos na casa dos 11,5, 12 nascidos vivos, por ninhada. Médias, estamos a falar de médias. E estas porcas são novinhas? Esta porca, por exemplo, tem 6 barrigas. Estas aqui só vendo, mas tenho umas mais novas, outras mais velhas. Tenho primíparas, nulíparas é uma porca que ainda nunca pariu, portanto vai fazer o primeiro parto. É a chamada porca nulípara. Tenho todas as barrigas, até normalmente máximo 8, máximo. Normalmente 7, mas máximo 8. O veterinário numa exploração, como responsável técnico, normalmente tem 2 âmbitos de atuação. Um, estritamente no campo sanitário, não é? E outro mesmo no acompanhamento na nutrição animal. Numa exploração destas, como são muitas, não se pode andar a injetar todos os porcos. É fundamental mais prever do que realmente remediar. É necessário a vigilância sanitária que começa todos os dias pela manhã, na visita que o produtor ou os funcionários fazem na sua voltinha para ver como é que os animais se comportaram ou como estão a se comportar relativamente a todos os itens. Estes animais são tratados à base de farinha, ração, todos os dias, portanto eles aqui comem uma dose diária. Todos os dias de manhã é a primeira coisa que o tratador faz, é chegar e dar a alimentação aqui na estação. Até porque é a única zona da pecuária em que eles, enquanto não comerem, não se calam. Portanto, tem que ser a primeira coisa, é alimentar as reprodutoras. Depois tem o sistema de água também, não é? Sistema de beberamento, que elas automaticamente bebem, têm água disponível 24 horas por dia. O animal, não é, só cresce, só tem bons índices de produtividade se tiver saúde. E isso é fundamental, que tenha uma alimentação equilibrada e que possa realmente não criar problemas, porque uma alimentação deficiente vai-lhe trazer complicações a nível das patologias. Portanto, isto aqui é a sala de maternidade, em que as porcas, como eu expliquei, as reprodutoras, as mães, entram aproximadamente 7 dias antes da data prevista do parto e vão parir aqui.
neste momento estamos a trabalhar mais com leitão de assar. Com leitão de assar, nós mandamos os leitões para abate, no centro de abate da Madeira, normalmente entre os 10 e os 12 quilos de vida. Mas desmamamos-los aqui com 7, 8 quilos. O que quer dizer que os leitões ainda vão estar noutro setor, que é o próximo, até que atinjam os tais 10, 12 quilos para ir para abate. Os que não forem para abate continuam a sua vida e a maior parte deles vão ser vendidos ao pequeno agricultor, quem tem um chiqueiro em casa, e outros vão para abate, nos 100 quilos, já 100 quilos vivo, vão para talhos. A Nóbrega existe na Madeira há 67 anos. Ao longo de décadas, adequou a produção e a transformação às necessidades de mercado. Mas em 2015, a empresa, liderada pelo comendador António Nóbrega, apresenta um novo interposto e torna-se a maior infraestrutura industrial madeirense de produção, transformação e distribuição alimentar. Nós fazemos a encomenda ao fornecedor, depois as carnes chegam cá de contentor, através do contentor, efetuamos a descarga, onde fazemos o controle físico, pesamos, controle de qualidade e é armazenada na temperatura recomendada. Depois, a parte da mercadoria sai tal qual chega, outra parte vem para cá e é transformada de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Num caso, nós recebemos, portanto, as carnes congeladas e refrigeradas que vêm já protegidas. No outro, descarregamos as carnes refrigeradas que vêm em nus. Essa câmara tem capacidade para 3.000 paletes, que representa 2.500 toneladas. E qual é que é a temperatura? Temperatura menos 18. Com procedimentos bem claros, a Nóbrega destaca-se por garantir a segurança e qualidade dos produtos, desde a recepção, na fase da produção, até chegar à casa do cliente. O objetivo é, desde o momento da chegada, garantir que o transporte respeitou, portanto, neste caso, a temperatura, porque são produtos com temperatura controlada. Se for congelada ou refrigerada, garantir a medição e o registro da temperatura à recepção. Depois partimos para a verificação da rotulagem, para garantir que os requisitos legais estão garantidos. Abrir aleatoriamente as caixas, verificar a qualidade, dependendo do tipo de produto, a cor, sinais de descongelação, por exemplo. A partir desse momento, verificar também se a validade respeita os nossos requisitos, que nós não queremos produtos com validade a terminar, não é? Queremos um produto com validade longa. Recebemos as carcaças, imediatamente procedemos à verificação da temperatura do contentor e depois das carcaças inserimos a sonda na carne da carcaça e verificamos. Idealmente são temperaturas entre 1 a 2 graus, é a temperatura que nós gostamos de ver nos nossos termómetros e felizmente conseguimos sempre assegurar isso. Verificamos as carcaças, imediatamente após a abertura, o próprio odor que sai do contentor percebemos perfeitamente pela frescura das carcaças. Avaliação da conformação, que é importante, porque quando compramos as carcaças, queremos carcaças com uma boa conformação, porque temos que produzir e queremos garantir também a rentabilidade aqui na sala de desmancha e também no nosso cliente, por exemplo, um talho. Quando nós iniciamos aqui a produção e a desmancha, as salas, tanto a sala de desmancha como de etiquetagem, de embalamento, da sala de picados, estão todas higienizadas e desinfetadas. Há um plano definido, rigoroso, que tem que ser respeitado, pois também fazemos análise às superfícies, ou seja, no início da elaboração podemos ter aqui um laboratório a fazer uma análise às superfícies para garantir que o nosso plano de higienização está a ser cumprido e se os nossos produtos que estamos a utilizar continuam a ser eficientes, porque poderão ter que ser substituídos. Nós fazemos bifes, fazemos hambúrgueres, desossamos a vaca às peças, os lombos, a perna,
A perna por si só pode ser desossada, deixando dentro, deixando fora, as rabadilhas, o ossobuco. Todas estas peças têm um destino próprio. Depois também fazemos os hambúrgueres, as almôndegas, as salsichas. De forma a melhorarmos e garantirmos ainda mais o nosso sistema de segurança alimentar, dou um exemplo, por exemplo, as nossas facas de corte distinguimos por cores, de forma a minimizar as contaminações cruzadas entre as espécies. Por exemplo, a carne bovina definimos a cor vermelha, na carne de suíno a cor branca e no caso das aves a cor amarela. São pequenas regras que também nos permitem garantir que o colega que está na desmancha do bovino, se for destacado para o corte de suíno, não leva a sua faca, porque há sempre aquela tendência de preferir aquela faca, acaba por criar assim uma certa ligação porque corta melhor, por exemplo. Então garantimos que essa faca não vai ser utilizada na carne de suíno. Chegamos aqui à sala e observamos, já é quase intuitivo, olhar para as mesas e confirmar que isso está a acontecer. O grupo das carnes na roda dos alimentos é dos mais consumidos pela população, mas devem ser ingeridos nas porções corretas. São importantes fornecedores de proteína e de várias vitaminas e minerais, principalmente, e devem fazer parte da nossa alimentação, mas muitas vezes as porções que também as pessoas consomem, se virmos na roda dos alimentos, é uma porção pequenina e muitas vezes as pessoas nas refeições principais acabam por exagerar um bocadinho nas porções destes produtos, mas têm o seu papel, sem dúvida, e dentro das carnes também, a frequência com que devemos consumir cada tipo de carne é diferente. O frango, o peru, são carnes que devemos dar mais, preferir mais vezes durante a semana, e as carnes vermelhas, a carne de vaca, de facto o seu consumo deverá ser um bocadinho menos frequente. O queijo e os derivados do leite são presença obrigatória numa alimentação saudável e equilibrada. Quer em receitas caseiras, quer na hotelaria ou restauração, as reinvenções são inúmeras. Hoje decidimos apresentar aqui um prato de queijo fresco. Nós utilizamos aqui como entrada. Usamos o queijo santo queijo, servimos como entrada e os clientes pedem-nos. É um prato muito solicitado pelos clientes. Vou utilizar mel de abelha também. Vou utilizar pimenta rosa e vou finalizar com microervas, que também são daqui da região. O queijo, por exemplo, o queijo fresco, trabalha bem também com frutos secos, alimentos crocantes, seja nós, alimentos que dão alguma crocância ao seu queijo, porque é um queijo macio, fresco, mesmo como o próprio nome diz, fresco. Mais uma vez, demos a conhecer os produtos de uma ilha onde há muitos sabores que merecem destaque. Fica o convite para uma próxima viagem, sempre com a garantia de que a Madeira tem sabor.